Flamengo campeão da Copa do Brasil e Gabigol confirmado no Cruzeiro. Sejam bem-vindos ao Gandolinho Alviverde, meu nome é Bruno e estamos aqui para repercutir um pouco o que aconteceu no fim de semana e fazer uma análise, na verdade, né? Esse fim de semana, no domingo, né, tivemos o último jogo aí da Copa do Brasil, jogo de volta lá na Arena MRV do Atlético Mineiro. E o Flamengo acabou ganhando de 1-0, acabou sendo campeão da Copa do Brasil aí no placar acumulado de 4-1. Mas pra gente que é palmeirense, o que mais importa aí dos fatos ocorridos é que o Gabigol ele confirmou que vai sair do Flamengo e pouco tempo depois soltaram uma notícia confirmando que o Gabigol será jogador do Cruzeiro, né? E quando a gente vê uma notícia dessa sendo confirmada, o que a gente passa na cabeça do palmeirense é que novamente o Palmeiras perdeu uma oportunidade de mercado, né? A gente primeiro perdeu em 2020, né, com o Hulk, em 2021, na verdade, com o Hulk indo para o Atlético Mineiro, e hoje a gente perde com o Gabigol indo para o Cruzeiro, que poderia ser uma contratação gratuita, né? O Palmeiras, eu acho que a grande rasgo da torcida atual com o Palmeiras dessa década de 20 para cá é o tal do centroavante, né? Eu acho que o Palmeiras em nenhum momento conseguiu suprir essa necessidade do centroavante, tanto que a gente vem sem todas as temporadas, todos os anos a gente fica, né, nessa, vem o centroavante Palmeiras, a gente teve vários que, né, foram cogitados, como Borré, Alário, entre vários aí que foram cogitados, tantos que a gente nem consegue lembrar, né? Até o Pedro, né, chegou a ser cogitado uma época, né? E tantos nomes que são cogitados que a gente nem consegue lembrar de cabeça quais foram. Mas o que eu queria trazer hoje para vocês é uma análise para ver se o Palmeiras se posicionou de forma correta no mercado. Eu vou fazer a análise e gostaria de saber de vocês o que vocês acham, né? Porque o Palmeiras ele começa a década tendo o Luiz Adriano como centroavante, né? O Luiz Adriano chega em 19, ele acaba sendo nosso centroavante de 2021, né? Aí o Luiz Adriano sai, a gente se vira com o Rony e chega Flaco e o Merentiel. Mas a gente praticamente. Mas o Merentiel acaba saindo também e a gente acaba tendo que trabalhar só com o Rony e o Merentiel. E chega o Endrick, o Rony e o Flaco, né? Chega o Endrick também sumindo da base. Mas os que estão hoje no elenco é o Rony e o Flaco. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse post interessante do Datafoot que eles postaram, se não me engano, no Twitter, mostrando aqui a eficiência ofensiva dos times do Brasileirão, né? A gente vê que o Palmeiras, mesmo tendo o segundo o segundo elenco mais caro do Brasil, a gente tem o segundo pior ataque do Brasileirão Série A, né? Aqui a gente mostra que a melhor eficiência ofensiva dos times, né? Com base no X-Gol, né? Que é a probabilidade de gol que cada lance tem. E o Palmeiras ele tem um menos 8,7. Significa que o Palmeiras deveria ter feito pelo menos aí uns 8 gols que não foram feitos por causa da falta de eficiência do Palmeiras. E a gente pode ver que tem ataques mais baratos que tem uma eficiência muito melhor, como por exemplo a do Fortaleza e a do Criciúma. E a gente pode ver também times que brigam diretamente com o Palmeiras, como o Flamengo e o Atlético Mineiro, que tem uma eficiência melhor e contam com os jogadores que a gente vai debater aqui hoje, que é o Hulk e o Gabigol, né? Para começar esse debate, queria ver com vocês a primeira estatística, que pode ser uma estatística boba, né? Eu tô olhando todas essas estatísticas no SofaScore. A primeira estatística que eu queria conversar com vocês é a mais simples que a gente tem disponível, que é a nota que o jogador recebe ao fim da partida, né? A média da nota do Hulk em 20 jogos do Brasileirão Série A é 7,32. A do Gabigol é menor, é 6,88. A do nosso melhor centroavante, que é o Flaco Lopes, é 6,91, com 31 jogos. O do Gabigol, eu não falei, ele tá com uma média de 16, ele tem uma média de 6,88 em 16 jogos. E o Rony tem uma média de 6,84 em 31 partidas, né? Essa é a média mais básica aí que eu queria conversar com você, mostrar para vocês já para começar. A gente já vê, né, que os nossos atacantes estão com uma nota razoável, acho que 6 é uma nota razoável, mas
o Hulk tem uma nota muito maior, né? Mostra que o Hulk ele é um cara que participa muito mais do jogo que os nossos atacantes atuais, né? O Gabigol também tem uma nota até que razoável, né? Tem uma nota maior que a do Flaco, mas temos que lembrar que o Gabigol só começou a jogar essa temporada praticamente depois que o Pedro saiu lesionado, né? E também temos que combinar que essa não é a melhor das temporadas do Gabigol. Outra estatística que eu queria conversar com vocês é a própria de gols. Eu tô vendo só estatísticas do Brasileirão, que é o mais fácil da gente ver aqui. O Hulk ele tem uma estatística de 10 gols e ele tem uma estatística de 8,29 gols esperados. Então significa que ele fez 2 gols a mais do que se espera dele. O Gabigol, ele tem menos gols, ele só tem 3. Lembrando que ele começou a jogar menos, né? Ele tá jogando só agora. Ele tem uma estatística de gols de 3,94. Então talvez ele esteja aí na média ou talvez devendo um golzinho aí. O Flaco Lopes, ele tem 9 gols, ele tá perto do Hulk, né? E ele tem uma estatística de gols de 8,40. Então a gente pode dizer que tá bom, né? Tá bom, tem quase um gol a mais aí do que se espera do Flaco, né? E o Rony, ele tem 4 gols, mas o Rony é mais preocupante. Ele tem uma estatística de gols esperada de 7,60. Então quer dizer, o Rony ele tá devendo aí uns 3, 4 gols aí pra gente, né? Essa é a primeira estatística que eu queria conversar. Então a gente vê, né, que quais jogador, a gente pode dizer que o Hulk tem uma média muito boa, tem uma acertabilidade, né, um aproveitamento, um oportunismo muito melhor que os outros 3 centroavantes. O Flaco também está acima da média, a gente tem um Gabigol abaixo e um Rony muito abaixo, né? Outra estatística também que eu gostaria de ver com vocês aqui. Frequência de gols. O Hulk ele precisa de 146 minutos para fazer um gol. O Gabigol ele precisa de 208 minutos. 146 minutos é quase um jogo e meio. O Gabigol ele precisa de 2 jogos e pouquinho para fazer um gol. O Flaco Lopes ele precisa de a mesma frequência do Gabigol, 2 jogos e um pouquinho para fazer um gol. O Rony ele precisa de quase 400 minutos, 379 minutos. Então quer dizer, ele precisa de quase 4 jogos para fazer um gol, né? Outro valor interessante também. Grandes chances perdidas. Esse eu acho que é uma estatística muito interessante aqui para nossa análise. Grandes chances perdidas. Sabe quantas grandes chances perdidas o Hulk tem na temporada do Brasileirão? Ele tem uma grande chance perdida. O Gabigol, grandes chances perdidas, ele também só tem uma. E olha que ele tem menos jogos, só tem uma grande chance perdida. Aí vocês vão se assustar com os atacantes do Palmeiras. O Flaco Lopes, ele tem. Sabe quantas grandes chances perdidas ele tem? Ele tem 9 grandes chances perdidas. E o Rony é o mesmo valor, ele tem 9 grandes chances. Mesmo ele jogando, acho que menos que o Flaco Lopes essa temporada, ele tem 9 grandes chances perdidas. Então quer dizer, além do X-Gol, né? Pelo menos do Rony tá devendo, ele ainda tem 9 chances quase que claras de gol que eles perderam, né? Então quer dizer, vamos supor que se pelo menos o Flaco tivesse 50% dessas grandes chances aí marcadas, ele estaria hoje com mais de 10 gols. O Rony ele teria, se ele tivesse metade também, ele teria chegado talvez uns 10 gols nessa temporada, né? A gente sabe que o Rony já chegou a 20 gols numa temporada, então assim, é bem assustador essas estatísticas, né? Também a gente tem outra estatística também interessante aqui que eu queria mostrar para vocês, porcentagem de conversão de gols. A porcentagem do Hulk é de 16%. A do Gabigol é de 19%. É bem alta. A do Flaco chega até ser alta, mas é mais baixa que a dos dois. É de 14%. E a do Rony é a mais baixa entre os 4, que é de 8%. E outra estatística também que essa não tem a ver com finalizações, mas eu acho que com participação no jogo é de assistências. O Hulk ele tem 4 assistências na temporada. E ele tem uma assistência esperada aí de 2 assistências. Então, quer dizer, ele deu 2 assistências a mais do que, né, se esperava dele. Além dele, temos o Gabigol aqui. O Gabigol ele tem uma assistência só e uma assistência esperada de 0,8. Quer dizer, ele tá na média, né? 0,8 assistências, conseguiu uma. Tem uma boa média de assistências aí.
O Flaco Lopes, ele tem 2 assistências e tem uma assistência esperada de 0,4. Então quer dizer, ele tem uma assistência, ele tá acima do que se espera aí de assistências criadas. E o Rony, ele tem 2 assistências e tem uma média de assistências esperadas aí de 1,63. Nesse quesito aí, ele tá acima da média. Bem, essas são as estatísticas principais assim, que eu queria passar para vocês, para a gente conseguir definir como que tá o ataque do Palmeiras comparado com as oportunidades de mercado que o Palmeiras teve e se a nossa decisão, a nossa escolha de elenco foi acertada. Né? É isso que eu quero debater com vocês. Se não faria sentido ter trazido um Hulk pro Palmeiras na época, o Hulk praticamente pediu para vir jogar no Palmeiras e a gente não trouxe. Se a oportunidade de trazer o Gabigol foi uma oportunidade perdida. E se os nossos atacantes hoje estão suprindo. Falando na minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Na minha humilde opinião, eu acho que o Rony chegou a ajudar a gente a um certo momento na sua carreira no Palmeiras. Mas eu acho que o tempo dele já passou. Eu acho que o momento dele ajudar o time já passou. Eu acho que hoje ele não ajuda tanto. Eu acho que ele, por mais que eu vejo muita gente reclamar do Rony, se eu fosse, por exemplo, o técnico do Palmeiras, eu vejo o Rony podendo ajudar o Palmeiras, mas não como centroavante, como ponta. Eu acho que o Rony como ponta ajuda mais como centroavante. A gente vê que ele tem uma participação de jogo boa, com assistências, com passes, por mais que a gente tenha alguns lances bizarros, mesmo nesse último jogo aí contra o Grêmio, tem alguns lances bizonhos dele, não vou mentir. Eu acho que se tivesse uma gestão inteligente de elenco, o Rony não estaria ajudando mais como centroavante. A gente não tem mais necessidade de precisar de um Rony de centroavante, né? Eu acho que isso na época foi bom, ajudou o Palmeiras a suprir uma posição que era carente, mas hoje não tem mais necessidade do Rony ficar jogando como centroavante. Eu acho que isso é ruim para ele. Eu acho que hoje ele sempre foi e hoje ele é um ponta, entendeu? Mas pensando na posição de centroavante mesmo, acho que pelo menos na época a contratação do Hulk teria sido muito inteligente, né? A gente vê pelos números dele que são muito altos, né? O Gabigol, eu acho que teria sido uma boa aposta se o Palmeiras tivesse trazido ele. Eu acho que ele também seria uma boa ajuda. E o Flaco Lopes, por mais que tenha também seus momentos aí de bagrice, eu acho que ele é um bom atacante pro futebol brasileiro. Eu acho que ele é um. A gente esquece que o Flaco Lopes ele é mais. Eu acho que ele tem a mesma idade que a minha, ele tem 23 anos, né? Ele é novo, entendeu? E eu acho que atacante é uma posição que também se beneficia, principalmente centroavante, é uma posição que se beneficia muito com a experiência. Mas eu acho que o Rony, comparando aqui com os outros atacantes, pensando em atacantes de primeira prateleira para ajudar o ataque do Palmeiras, para me somar, eu acho que hoje o Rony, não, como centroavante, não soma mais. Quem soma, eu acho que é o Flaco, mas eu acho que a gente poderia ter atacantes que somam ainda mais, para ajudar, né, ainda mais o ataque do Palmeiras. Eu acho que o Hulk teria sido uma boa contratação. Eu acho que o Gabigol teria sido uma boa aposta. Eu acho que mesmo com poucos jogos, com poucos números, ele mostra que é um atacante efetivo, né? Um atacante que você pode contar para fazer gols, né? Coisa que hoje, pelo menos, eu acho que o Fla consegue entregar isso. Poderia entregar mais, mas por N motivos não entrega. E o Rony, eu acho que hoje não é esse cara para ajudar, né? Se é aquele cara que vai entrar no segundo tempo, você sabe que pode esperar um gol. Eu acho que se o Flaco fosse esse cara que entra no segundo tempo e a gente pode esperar um gol, ele estaria cumprindo sua função. Se a gente tivesse um outro atacante, né, como o Gabigol ou o Hulk, eu acho que dando a sustância no ataque nos momentos principais de um Flaco entrando no segundo tempo seria muito interessante. Mas acho que hoje, na minha análise, o Rony ele não soma mais. Eu queria saber de vocês o que vocês acham, comentário com essas estatísticas aí que eu mostrei. Eu quero fazer um vídeo falando de atacantes que poderiam vir com base no que o mercado do Palmeiras faz normalmente. Quero fazer um vídeo trazendo nomes. Diz aí o que você acha nos comentários. Se você gostaria de ter visto esses outros 2 atacantes no Palmeiras. Se você acha que os atacantes atuais suprem. Se você gostaria de outros nomes. Temos o Luigi na base. Diz aí nos comentários. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Valeu, falou!